Bom, hoje eu vou ensinar sobre integral. Primeiramente, temos que saber o que é uma integral. Integral é uma ferramenta do estudo de funções. Uma ferramenta que diz o quê? Que descreve a área debaixo de uma curva qualquer. Ou seja, tipo, se eu tenho uma função do primeiro grau, é muito fácil saber saber a área debaixo da curva, sei lá, de um ponto A até um ponto B. É muito fácil saber quanto vale isso aqui. Mas digamos que eu tenho uma função desse estilo, de A até B, como é que eu calcularia? Então, é isso que vamos fazer. A motivação é essa, a motivação é calcular a área por debaixo de qualquer gráfico. Como faríamos isso? Bom, a ideia que os matemáticos pensaram eu sei calcular a área de quê? De triângulos e quadrados. Quadrado é base vezes altura. Então o que acontece se a gente separar isso daqui em vários retângulos? Ou seja, separe isso daqui em vários retângulos. E depois, quando separar em vários retângulos, soma tudo. Você calcula, você sabe quanto vale a base, porque você está separando. E quanto vale a altura, que é o valor da função naquele ponto. No ponto do x que você separou. Então pronto, esse é o estudo. Separar em vários quadrados e calcular tudo. Bom, chegamos agora num negócio chamado soma de Riemann. Soma de Riemann é o seguinte, eu posso separar esses quadrados em várias formas. Eu posso fazer um quadrado que passa aqui por baixo, que seria como se fosse a menor área possível, e eu posso ir tipo separando em, sei lá, em dois. Daí eu faço um aqui e um aqui. Aí vai aumentando, vai se aproximando da área. Eu posso separar isso daqui de K formas. K formas. Cada um vai ficando mais próximo até chegar à área, porque essas formas podem ser maior ou igual à área, quer dizer, menor ou igual à área, menor, 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 entendeu? E eu posso separar, eu posso ir por cima também, posso pegar desse ponto a esse daqui e fazer um mega quadradão, que vai ser o M1. Se eu separar em 2, vai ser o M2. E assim, quanto mais eu for dividindo, mais ele vai convergir a área. Ou seja, MK seria F0, que seria o F0, vezes ΔX. ΔX é a base. É como se fosse B menos A dividido pelo K, ou seja, dividida pelo quantas vezes eu quero em intervalos. Quantos intervalos eu quero. B menos A dividido pelo número de intervalos. Ou seja, é a base vezes a altura, porque é o f de x. Eu posso tanto por baixo, que seria o f de x, ou posso ir por cima, que seria o f de 1. Ou seja, exemplificando, seria mais ou menos o seguinte. Eu pego, tem uma função aqui, e eu posso separar em esse intervalo. Eu posso tanto pegar por cima, ou poderia pegar por baixo. Esse daqui seria o x0 e esse daqui seria o x1. Eu posso tanto por cima quanto por baixo. E essa é a ideia. E MK seria o x1 até K, e esse daqui seria até x0 até K menos 1, que seria por baixo e esse daqui por cima. Bom, eu sei que o integral, a definição de integral é que quando o limite, quando K tende ao infinito, convergir para um L e K, a soma de cima, quando tender ao infinito, convergir para esse L ser menor ou igual a A, e esse mesmo L ser maior ou igual a A, pelo teorema do confronto, vai convergir a A. E essa é a própria definição de integral. Se eu tenho a soma de Riemann e essa soma convergir tanto por baixo quanto por cima, se ela convergir, esse K, com K tendendo ao infinito, essa soma de Riemann vai ser igual à área, que é a própria definição de integral. Se existir, quando K tender ao infinito por cima e por baixo, esse número, esse tal L, vai ser igual à área. Ó, quando K tender ao infinito, tender um número, quando na soma de cima também tender ao mesmo número, esse número, essa soma vai ser igual à área. Entendido até tudo aqui? Beleza. Agora a definição de soma de Riemann é: eu tenho K igual a 1, ou maior ou igual a 1,
E ΔX é aquele que eu falei, B menos A. Bom, eu vou definir o x estrelinha entre o x que ele pertence ao xi menos 1 até o xi, com i indo de 1 até k. Ou seja, ele seria o x médio, ele pode ser o x da extremidade, tanto o superior quanto o inferior. Ele não precisa nem ser o menor valor, nem o maior valor. Ele pode estar intermediário, pode ser o maior, pode ser o menor, pode ser qualquer. Ele está entre esse intervalo, entendeu? Em qualquer um. Se eu pego, sei lá, aqui, ele pode estar entre aqui, ele pode ser o menor ou o maior, independente. É o xi. O xi é a mais i ΔX. O x, e aí sim vai. O x0 vai ser o a e o xk vai ser o b. Porque quando tipo i for k, aqui vai cancelar e vai ser o xb. Quando for 0 vai ser o a. E aí vai. Ele seria tipo o valor médio. Não necessariamente precisaria ser o maior ou o menor. Pode ser qualquer um. Ou seja, ele vai estar entre os valores do maior e do menor. E como sabemos que tanto por menor quanto por maior ele vai convergir a A, então sabemos que o valor médio, ou entre esses dois, também vai convergir a A. E essa é a definição de soma de Riemann. Soma de Riemann de K, ou seja, que depende de K, é igual ao somatório de F estrelinha 1 vezes ΔX, mais F estrelinha 2 vezes ΔX, até o F estrelinha K vezes ΔX. E essa é a soma de Riemann. Existem várias, pode ser para 1, para 2, para 3, até para K. E a definição de integral, novamente, ele não tem que depender desse K. Quando o K tender para o infinito, ele não depende de onde você escolhe, o X. Se você pegar tanto o menor ou maior valor, ou o intermediário, que está entre esses dois, ele vai convergir a um valor só. Ou seja, ele independe do K e da escolha. E aqui entramos em um outro tópico, por áreas negativas. Como você vê aqui depende da função do ponto x. E como podemos ver aqui, a função nesse ponto, ela é negativa, ou seja, é uma área negativa. Então, no somatório total, se fosse calcular desse ponto A até esse ponto B, seria a área disso daqui, mais a área desse, diminuindo dessa área. Porque isso daqui conta negativamente. É como se fosse uma área resultante. Ok? Ok. Chegamos aqui na definição de integral. A definição de integral seria a soma. Esse símbolo S aqui de integral é de soma. Soma de A até B de f de x dx. Esse dx é porque quando k tende ao infinito, isso daqui tende a zero. Isso não tem necessariamente relação com derivada. O estudo de integral é separado do estudo de derivada a princípio. A princípio, são dois estudos diferentes. Um estuda sobre tangência e o outro estuda sobre região, a área debaixo do gráfico. São estudos independentes, começaram independentes um do outro. Eles foram interligados pelo teorema fundamental do cálculo, mas isso não vem ao caso agora. Então a definição de integral é o somatório de indo de 1 até k, ou de 0 até k menos 1, tanto faz, com limite de k tendendo ao infinito, de f de i estrelinha ΔX. Beleza? Aquele somatório que é da soma de Riemann, é exatamente isso daqui. É o somatório de f de i estrelinha, indo de 1 até k. Ok. Então, essa é a definição. Vamos ver alguns exemplos de área aplicados à função. Vamos ver a função do primeiro grau, que seria a função constante. Depois tem a do primeiro grau. A função constante de a até b seria a integral de a até b do f de x dx. Aplicando a definição, fica exatamente isso. Como isso daqui é um somatório e f de x é uma constante, então ele sai para fora do somatório. Ou seja, o f de x é o c, ele sai para fora do somatório.
quando k tende ao infinito, vezes ΔX, o ΔX é a própria A menos B. Quando a gente soma todos os pontinhos, todas as bases, forma o próprio A menos B. Ou seja, é C que multiplica A menos B, que é a própria área, que é a área de um quadrado, que é base vezes altura. Ok. Agora para a função do segundo grau, quer dizer, do primeiro grau, f de x igual a cx mais d, a gente calcula assim. Aplicando a definição, a gente faz o seguinte. Como aqui é um somatório, a integral não passa de um somatório, a gente tem a linearidade. É uma operação linear. O que significa isso? Quer dizer que eu posso quebrar em dois somatórios. Somatório de f de x mais g de x é igual ao somatório de g de x mais o somatório de f de x. Isso é fácil de provar e é trivial de provar. Então, fica a critério do leitor provar isso. É trivial demais. Beleza, a gente pode quebrar. Esse caso daqui recai ao primeiro caso. E é muito simples provar isso, porque a gente pode quebrar isso daqui em soma de duas áreas. Seria a soma dessa área daqui, que é simples, é a área do quadrado, que seria isso daqui, e a área de um triângulo, que seria como se fosse a função do primeiro grau. Por isso que a gente pode quebrar em duas áreas, em duas funções, porque a gente pode calcular essa área e essa área depois. Então, está explicado geometricamente o porquê a gente pode quebrar a integral em duas integrais. A integral da soma é a soma das integrais. Bom, beleza. Então a gente tem que calcular agora essa integral. A integral de c de x, dx. A integral de c de x, dx, eu vou chamar de i, para não ter que ficar repetindo esse símbolo daqui. I é integral, quando k tende ao infinito, de i igual a 1, aqui é 0 até k menos 1. Beleza. O ΔX a gente já falou como é que era antes, b menos a sobre k. E a gente vai substituindo valores. Quando f de x for igual a 0, é igual, quando x for igual a 0, x de 0 é igual a x de 1 é igual a a mais ΔX. Ou seja, a mais b menos a sobre k. X de 2, a mais 2 ΔX, porque seria o x1 mais ΔX. E, por sequência, x de k menos 1 seria a mais b menos a sobre k, que multiplica k menos 1. Ok. Como é a soma das funções, a gente aplica os valores. Então, seria a mais esse daqui é o x, f de x0. Esse daqui é o x, f de x1, f de x2 e f de x3. O c ele cai para fora do limite, porque ele é uma constante, então é só... Isso recai em outro caso, que toda constante sai para fora da integral, porque é linear. Então, beleza. Aplicando a função, porque é a função do primeiro grau, então é só todo x é igual a y, então é só substituir o y. Ok, o a ele vai do a 0 até k menos 1, ou seja, se eu somar todos os a's, ele vai ser k vezes a. Tem k a's aqui dentro, mais b menos a sobre k, b menos a2, até k menos 1. Ou seja, eu posso botar o b menos a sobre k em evidência, ficando b menos a sobre k, que multiplica 1 mais 2 mais 3 até k menos 1. Ok? Isso daqui é o que? É uma PA. A gente pode distribuir aqui e aqui. Ou seja, vai ficar b menos a sobre k, que multiplica k vezes a. Esse k corta com esse k e fica ab menos a ao quadrado. E aqui eu posso passar isso daqui para cá e esse k corta com esse k. Ou seja, fica dessa forma. Esse k eu vou jogar aqui dentro. Vai ficar k sobre k menos 1 sobre k. E aí eu aplico o limite com k tendendo ao infinito. Ou seja, aqui dá 1, porque k sobre k vai ser sempre 1. E aqui vai dar 0, porque 1 sobre infinito é 0.
Ou seja, vai ficar isso daqui. Desenvolvendo o produto aqui, a diferença de b menos a ao quadrado, e jogando esse 2 para cá e botando em evidência, fica isso daqui. Qualquer coisa é só conferir. Ou seja, 2ab corta com 2ab e menos 2a ao quadrado corta com esse a ao quadrado. Ou seja, fica exatamente isso daqui. Fica c sobre 2 que multiplica b ao quadrado menos a ao quadrado. Ok. Agora vamos para a função do segundo grau, que seria da forma αx ao quadrado mais betax mais c. E ela é um pouco mais complicada, porque, né? Ou seja, pela linearidade, a gente pode quebrar em 3 integrais, que seria a integral de c mais a integral de bx dx mais a integral de αx ao quadrado dx. Então, vamos chamar... Esse daqui recai no segundo caso, esse daqui recai no primeiro caso. Ou seja, vamos analisar esse daqui. Eu vou chamar de I. Ó, sabemos que o alfa pode sair para fora do limite. Então, nosso estudo é só x ao quadrado. Do 0 até k menos 1. Expandindo isso daqui... Expandindo, a gente bota o f de x0, que seria o a, como x é x ao quadrado, o f de x é x ao quadrado, o x0, que é a gente bota a ao quadrado. O x1, que é a mais o delta x, é a mais delta x ao quadrado. E assim vai. Eu vou chamar b menos k, b menos a sobre k de z. Porque, mano, é meio chato ficar escrevendo isso daqui o tempo todo. E vamos expandindo. Fica a ao quadrado mais 2az mais z ao quadrado mais 2az, só que esse az é 2, então fica 2 de novo, mais 2 ao quadrado, z ao quadrado, porque esse z já tem um quadrado, e assim vai, ao quadrado, mais k menos 1, que multiplica a vezes z, vezes 2, mais z ao quadrado, que multiplica k menos 1 ao quadrado. Ok, esse a ao quadrado, de novo, ele repete k vezes, porque vai de 0 até k menos 1. Então, ele repete k vezes. Se fosse de 1 até k, ia repetir k vezes também. Como eu diminui um dos dois lados, ele vai até k também. Beleza, esse 2az, ele repete algumas vezes. Eu posso botar em evidência. Então, aqui é 1, aqui é 2, até k menos 1. Ou seja, eu botei em evidência. E aqui é z ao quadrado, mais z ao quadrado vezes 2 ao quadrado, até k menos 1 ao quadrado. E eu botei o z ao quadrado em evidência. Ficou isso daqui. Ou seja, eu posso distribuir os três, esse z. Então aqui vai ficar z, aqui z ao quadrado e aqui z ao cubo. E isso daqui é uma soma de termos ao quadrado. Tem uma formulazinha que calcula os primeiros termos quadráticos de uma progressão. Não sei lá como se chama. Ou 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, até k ao quadrado. Tem uma fórmula que, se vocês pesquisarem, vocês acham. Mas estou botando ela aqui quando k é igual a k menos 1. É igual a isso daqui. Beleza. Isso daqui é uma PA de novo, então recai nisso daqui. E isso daqui é nada. Beleza, substituindo z por b menos a sobre k, esse k corta com esse k ao quadrado corta com esse k, e esse k ao cubo eu vou distribuir para cá. Podia cortar porque tem k em evidência, mas eu vou distribuir para cá. Ok. Fazendo a distributiva, fica ao quadrado vezes b menos a ao cubo, mais, agora é aqui, ab ao quadrado menos 2a ao quadrado b menos a ao cubo. Que é só distribuir aqui, você expande esse termo e distribui. Vai dar exatamente isso daqui. E como esse k eu joguei para aqui dentro, para cá, daqui vai dar 1. Isso aqui é 1 menos k. E
eu expandi esse cubo, só a expansão do cubo, e esse K eu joguei pra dentro. Isso daqui vai ser igual a 1. Isso daqui vai ser 1 sobre K, isso daqui 1 sobre K ao quadrado. E agora eu aplico o limite, com K tendendo ao infinito. Isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 0, e isso daqui vai dar 0 também. Ou seja, dessa expansão daqui só sobrou 2. E esse 2 corta com esse 6, que fica 3. Ok? Ok. Porque, tipo, aqui dá 0, 0 e vai sobrar só o 2. Então, esse 2 multiplica aqui. E esse 3 eu vou cancelar com esse 3 e esse 3 eu vou cancelar com esse 3. Ou seja, vai ficar só o b ao cubo menos a ao cubo sobre 3. E vai recair nisso daqui. Esse cancela com esse. Esse não é ao quadrado. Cancela com... Cancela, vai cancelando aí. Se você for ver, ele vai cancelando. E só vai sobrar o alfa, que era a constante do início, que multiplica b ao cubo menos b ao cubo sobre 3 menos a ao cubo sobre 3. Pronto, eu já vi, estava errado, porque tinha um 2 e aqui é mais, era só 2 aqui. Então, beleza, que cancela com esse pá. Então tá, esse mais esse cancela com esse, porque aqui fica mais, por causa do que é mais aqui. Esse daqui é menos, esse daqui é mais, cancela com esse, termina com 2. Esse b ao quadrado cancela com esse. Se ficou confuso, se ficou muito confuso, você pode expandir isso daqui e vai ver que tudo vai cancelar e vai sobrar só isso daqui. Desculpa se ficou muito confuso, mas é isso. Então pronto, vimos 3 exemplos de integral com função constante, função do primeiro grau e função do segundo grau. Esses são... Podia ir para o quarto, quinto grau, mas eu acho que é muito desnecessário, porque quando você vê, cada vez que você faz se realiza uma integral, ele sobe o grau. Então, se eu fosse fazer um de terceiro grau, é para um quarto grau. Se eu fosse fazer uma de quinto grau, e assim sucessivamente. Então, eu acho que uns exemplos que eu fiz aqui ficou muito bem claro como funciona a ferramenta integral. Se eu fosse calcular a área de um ponto A genérico até um ponto B genérico, ia ser assim. Ponto B genérico, último ao cubo menos sobre 3 menos o primeiro ao cubo sobre 3. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fala aí. Valeu, valeu, valeu. Vida boa, vida boa!